Senhoras e senhores, chegou o momento da gente conversar um pouquinho a respeito da corrida de MVP. Eu sei que neste exato momento, faltando aí 9 partidas, menos de um mês para começar outros playoffs, é o momento onde já temos em mente um cara para ser o MVP da NBA. Exceto que nessa temporada as coisas são totalmente diferentes, já que a gente tem 2 jogadores que facilmente, em qualquer outra temporada da NBA, conseguiriam bater de frente para levar o prêmio. Tá, tem uma temporada ou outra ali que é meio complicado, tipo LeBron 2018-19, mas acho que de resto, assim, talvez o Michael Jordan naquela temporada que ele foi Defensive Player of the Year e também MVP no mesmo ano, mas tirando temporadas assim extraordinárias, all time, tá ligado? Temporadas que estão entre as melhores da história. Com essas performances, esses 2 caras ganhariam facilmente da maior parte dos vencedores de MVP que a gente conhece da NBA atualmente. Até mesmo da década de 2010, até mesmo da década de 2000. Porque o que a gente tá vendo é história. E a gente precisa conversar sobre isso no vídeo de hoje. Se tá chegando por aqui agora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, já vai estar ajudando muito esse canal a continuar de pé. E sem muita enrolação nesse papinho aqui, eu vou direto ao ponto, bora pro vídeo. E é o seguinte, o que define o MVP? Infelizmente, não é apenas o que o nome diz, tipo, Most Valuable Player, o jogador mais valioso. Porque eles têm várias subdivisões para o que pode ser eleito um cara para ser o jogador mais valioso. Porque não adianta nada você ser o melhor jogador no pior time, que a NBA não tá nem aí para você. Você tem que ser bom ao ponto de você gerar também resultados coletivos. Mas antes da gente entrar nos méritos de resultados coletivos, de performances, de impacto dentro de quadra, de relevância pro seu próprio time, vamos para a estatística. A primeira coisa que é avaliada na hora de você determinar um cara se ele está candidato a se tornar MVP são as estatísticas pessoais. As estatísticas individuais, assim, é o primeiro item de todas as listas. E aqui eu já separei pra gente, primeiramente, as estatísticas de Shai Gilgeous-Alexander. Mano, 32,9 pontos, 5 rebotes, 6,3 assistências, com 52,2% de field goal, 37% de 3 pontos, 90% de lance livre, eficiência de 57%, win share de 15,6. Cara, o Shai Gilgeous-Alexander, se pegarmos uma estatística chamada True Shooting, que é tipo o arremesso de verdade, é quando você pega o aproveitamento do cara nas 3 categorias, lance livre, 3 pontos e field goal, e coloca tudo em uma estatística. Qual que é o aproveitamento do cara de pontuar verdadeiramente por posse de bola? E o aproveitamento do Shai se iguala a um top 5 temporadas da história da NBA, sendo o maior aproveitamento real de pontuação, de converter ataques em pontos da NBA, da história. Se igualando a 2 temporadas do Jordan, uma lá em 87 e outra em 1990, a 2 temporadas do James Harden em 2017 e 2018, e se eu não me engano 2018 e 2019, e do Luka Doncic em 2023 e 2024, temporada passada. E hoje ele tá no Lakers, né? Eu não vou superar isso ainda. Mas o Shai, em questão de aproveitamento ofensivo, ele tá fazendo uma das melhores temporadas da história da NBA. Incrivelmente eficiente, incrivelmente dominante. Ele é, sem sombra de dúvidas, isso a gente não pode negar, que ele é o melhor jogador da melhor equipe. A equipe dele atualmente tá com 61 vitórias e 12 derrotas. Falta 9 partidas para eles terminarem essa temporada regular e eles podem alcançar o feito de 70 vitórias na temporada regular. Isso não pode ser esquecido. E em questão de números, mano, um cara que tem mais de 30 pontos por partida com mais de 50% de aproveitamento já é automaticamente um competidor para MVP. E ainda mais levando o time dele à primeira colocação, neste exato momento ele tem um favoritismo. Agora vamos para o outro nome. Cara, isso aqui chega a não ser humano, chega a não ser realidade. Parece que eu tô diante de números randômicos de um My Career de 2K, cara. 29,3 pontos, 0,7 pontos de média para chegar em 30 pontos de triplo-duplo de média. 12,8 rebotes, 10,3 assistências, 57,6% de arremesso de quadra, 41,5% de 3 pontos, 80% de lance livre. Esses números do Jokic só me lembram de um cara em específico, Russell Westbrook, temporada de MVP, que ele fez um triplo-duplo de 30 pontos. O mais próximo daquele absurdo que o Russell Westbrook fez é o Jokic essa temporada, e com um adicional muito importante. O Jokic está sendo muito mais eficiente em tudo. Tirando o lance livre, que se eu não me engano, eu tinha olhado as estatísticas do Westbrook naquela temporada de MVP, ele teve um pouquinho mais de aproveitamento de lance livre. Mas de resto, tudo o Jokic é mais eficiente. E se a gente pegar a classificação da NBA, temos aqui Thunder em primeiro, Nuggets em terceiro. Então, pela primeira categoria, que seria apenas estatísticas puramente estatísticas, o cara que é mais impactante em todos os lugares da quadra é o Jokic. O cara que tem o maior aproveitamento ofensivo e a maior carga
carga ofensiva do time dele, fazendo mais de 30 pontos, é o Shai. Mas não tem como negar, o Jokic aqui, na minha opinião, levaria o prêmio de MVP pelo impacto no basquete inteiro, no time inteiro. Ele faz o time inteiro melhorar, pega mais rebotes, dá mais assistência, ponto. Na parte defensiva, o Jokic tem um papel muito importante porque ele toda noite toma porrada de cara gigante. Sai com os braços tudo arranhado, tudo sangrando. O Shai também é muito impactante defensivamente, sim. Tanto que o Shai tem mais roubos de bola, 1.8, e mais blocos do que o Jokic. O Jokic tem 1.7 roubos de bola e 0,7 tocos por partida. Só que ambos performam bem dos dois lados da quadra. O Shai pode ter um plusinho de um pouco mais de eficiência defensiva, mas o Jokic, cara, é inegável que ele faz dos dois lados. E agora, indo pra parte de aproveitamento, de resultados coletivos, o Thunder, obviamente, está na frente. 61 vitórias, como eu citei pra vocês. O Nuggets vem com 46 vitórias, sendo o terceiro colocado, tendo ainda uma chance de buscar a segunda colocação. Porque na história dos MVPs, a maior parte das vezes que o cara ganhou um MVP, o time dele estava entre o primeiro e o segundo colocado. Nos últimos anos, recentemente, tivemos coisas sendo modificadas, como por exemplo, tivemos pela primeira vez um cara que estava apenas em sexto colocado no coletivo ganhar o prêmio de MVP, tivemos o Joel Embiid ano passado sendo o terceiro colocado, o segundo prêmio de MVP do Jokic ele também estava em terceira colocação. Então o Jokic trazendo o time dele para a terceira posição e quem sabe brigando por uma segunda, também é um fator relevante para colocar ele mais diretamente na briga por esse título. Uma das métricas que eles também usam para desempate é a quantidade de vitórias coletivas, isso não dá para negar. Então aqui o Shai levaria a vantagem para cima do Jokic com bastante folga. Só que na minha opinião, por que o Nikola Jokic deveria ser o MVP dessa temporada? Porque se a gente colocar em prática, qual que é o impacto que ele causa pro time dele dentro de quadra, como que o time dele performa com ele e sem ele dentro de quadra, aí não temos a mínima comparação com a parte do Shai Gilgeous-Alexander em relação ao Oklahoma City Thunder. Tipo, não tem como comparar. Quando o Shai Gilgeous-Alexander está em quadra, o time do Oklahoma City Thunder costuma superar os seus adversários por 18,3 pontos a cada 100 posses. Ou seja, o impacto que ele causa é muito positivo. O time dele costuma ganhar por 18 pontos ou mais quando ele está em quadra comparado com o time adversário. Isso é bem impressionante. Porém, quando ele está fora da quadra, o time do OKC tem uma profundidade tão absurda no elenco que o time continua ganhando ainda comparado a 100 posses do adversário por 5,3 pontos. Então ele causa um impacto muito grande, de 5,3 para 18 é 15 pontos de vantagem. É absurdo, é uma mudança muito significativa quando ele tá em quadra e quando ele tá fora. Só que quando a gente vem para o Nikola Jokic, é aí que o negócio toma outra proporção. Quando o Jokic tá em quadra, o time dele costuma ganhar das equipes adversárias por 10,6 pontos de diferença. Ele impacta a cada 100 posses um total de 10,6 pontos no coletivo pro time do Nuggets. Quando ele está fora da quadra, quando ele senta para descansar, quando entra a segunda unidade do time, quando tem alguns titulares e apenas o jogador dele sendo substituído, o Nuggets perde por menos 8,2. Então são quase 18 pontos de diferença de um time quando está com o Jokic e sem o Jokic em quadra. Não sei se vocês estão entendendo, assim, o impacto que esse cara tem pra ele sozinho modificar 18 pontos só pela sua presença em quadra. Se ele não estivesse no Nuggets, se ele não existisse, essa mesma equipe do Nuggets estaria brigando por uma escolha de loteria neste exato momento. E os caras estão brigando por um top 3 seed da Conferência Oeste, que é a conferência mais forte da NBA, cara. Se tirar o Shai e tirar o Jokic das suas equipes, o Denver vira um time de tanque, enquanto o Oklahoma City Thunder continua sendo um time que vai brigar pelas 3, 4 primeiras colocações, estando brigando diretamente por um título da NBA. Então, isso pra mim é a maior prova de que um cara é mais valioso do que outro. Então, pra mim, o Nikola Jokic mereceria ganhar o título de MVP dessa temporada. Porém, como a vida não é justa, não é apenas análises, números e impactos, tem toda uma história por trás, tem uma lore, tem toda uma tradição que carrega múltiplos prêmios de MVP, que é também as conquistas coletivas em questão de números de finais, títulos ganhos, a quantidade de MVPs que o cara já ganhou, que por esse motivo o Jokic não vai ganhar esse ano. Eu tenho uma triste notícia que eu já vou te avisar, eu estou te avisando aqui, ó, você tá sabendo por aqui primeiro, tá? Que o Shai Gilgeous-Alexander vai ser oficialmente o MVP dessa temporada. Porque acompanha com o titio aqui, ó. Das últimas 4 temporadas, 3, o Nikola Jokic foi campeão do MVP. 3. Dito uma delas, no caso, a do Joel Embiid, ele foi por choro, porque ali eu também teria entregado pro Nikola Jokic. E vendo isso, vendo a quantidade de títulos que ele já abocanhou ali de MVP, ele não vai ganhar o quarto agora. Enquanto ele não chegar em mais uma final de NBA, enquanto ele não, sei lá, conquistar outro anel de campeão, enquanto ele não carregar o coletivo do Nuggets pra outro feito, ele vai ficar preso com esses 3 MVPs. Até hoje tem muita gente que se lembra daquele MVP que o Kobe perdeu pro Steve Nash. Até hoje tem muita gente que lembra o
MVP que o LeBron James perdeu pro Stephen Curry. Se fosse apenas por impacto dentro de quadra e merecimento, o cara que mais merecesse, o cara que mais impactasse, o cara que também carrega o time dele pra vitórias, não seja apenas um cara importante pra um time irrelevante, Michael Jordan teria uns 10 títulos de MVP tranquilamente. LeBron James devia ter uns 7 títulos de MVP tranquilamente. E o Nikola Jokic estaria já com 4 guardado na sua prateleira. Kobe também teria um a mais, né? A gente pode lembrar desse e colocar também essa aspas. Então, a NBA, por história, não vai permitir que um sérvio ganhe 4 títulos de MVP em 5 anos. Então, por mais que essa seja a corrida de MVP mais difícil da década, provavelmente, e talvez as próximas 2 décadas aí pra frente, quem vai ganhar o título de MVP vai ser o Shai Gilgeous-Alexander, vocês podem anotar. Eu vou deixar bem claro aqui o meu posicionamento. Eu acho que o Nikola Jokic merecia ganhar o título de MVP por tudo que eu já abordei ao longo desse vídeo. Sem ele, esse time do Nuggets, cara, seria um fracasso. Mas essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham da corrida de MVP, como ela está sendo neste exato momento. Vocês acham que realmente o Shai merece o título de MVP por ele ser o melhor jogador da melhor equipe? Ou você acha que o Nikola Jokic mereceria esse título por ele ser o cara mais impactante num time que sem ele estaria brigando pela Copa Cooper Flag aí no final dessa temporada? Deixa aí nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho que já vai estar ajudando muito esse projeto a continuar de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, tem esse rapaziada aqui, ó, tá vendo? Tudo lindo e linda aqui, ó, do meu Brasil. A rapaziada dos All-Stars do canal, que estão no panteão. São as pessoas que ajudam financeiramente o canal a continuar de pé. Tem alguns benefícios e ainda por cima, todo dia 22, em um desses benefícios, né, concorre a um sorteio misterioso. Ou recebe um pixzinho caindo na conta, ou se não vai receber um presente meu, como da última vez foi um boné da MTNS. Então entre já pra comunidade de membros, seja muito bem-vindo. Agora sim eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo. Então, falou!